Muito bem, meus amigos, vamos aí para mais uma série de estudos aí. Na realidade, essa é a parte, o estudo do santuário que nós estamos fazendo. Essa parte nós estamos encerrando essa sequência sobre o santuário. Vamos continuar com a sequência de estudos proféticos. Não quer dizer que não tenha mais assuntos dentro do tema do santuário que nós não possamos, não precisemos estudar. Tem muita coisa. Mas aqui, como a nossa série são só 21 dias e tem profecia demais na Bíblia para a gente estudar, então, sobre o santuário, eu fiz esses 4 temas aqui. Depois a gente volta a mencionar, porque o santuário ele está inserido dentro do contexto, como nós vimos, dentro do contexto do plano da redenção. Então, o santuário ele é o ponto fundamental. Basicamente, o plano da redenção existe em cima dessa história do santuário. Você viu o santuário terrestre, você viu o santuário celeste, e hoje nós vamos ver um assunto muito importante que é o santuário na perspectiva do juízo final. E aí a gente vai ver essa percepção escatológica assim, intimamente ligado com a volta de Jesus, com os eventos finais. Então a gente vai ficando mais atento a esses assuntos. Então vamos ver aqui. Então vamos lá, alguns textos bíblicos para a gente considerar. O primeiro é o texto-chave, é o capítulo 8 que nós vimos. Vocês leram o livro de Hebreus, no capítulo 10, vai dar uma perspectiva, porque o Hebreus está muito conectado com o assunto do santuário. Então a gente vai depois fazer menção aí de alguns pontos, vocês viram na narrativa de Hebreus a descrição do serviço do santuário terrestre, né? E a perspectiva desse santuário, que era uma sombra do verdadeiro santuário que está no céu aí, e como os sacerdotes ofereciam sacrifício anualmente ou diariamente. Vamos lá. Então Jesus disse aí em Daniel capítulo 8, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então aqui fala sobre a purificação do santuário, mas nós já vimos que esse santuário não era, no sentido profético, não estava se referindo ao santuário terrestre. Veja só o que Hebreus diz, nós vimos isso no texto de ontem e eu repito aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Presta bem atenção nesse ponto. Aqui está falando, deixa eu voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse ponto. Está falando sobre a purificação do santuário. Então, como é que era feita a purificação do santuário terrestre? Todos os dias, os pecadores vinham e traziam suas oferendas, suas ofertas, seus sacrifícios, as ovelhas, os carneiros e tal, para sacrificarem como símbolo do perdão dos seus pecados. Tudo apontava para Jesus que haveria de vir, porque tudo isso era antes de Cristo vir aqui à Terra. Então, diariamente, às 9 da manhã, às 3 da tarde, havia aquele ritual ali no santuário. Só que, simbolicamente, quando o sacerdote sacrificava o animal, que ele entrava no santo e aspergia ali o sangue do animal, ele estava transferindo para o santuário os pecados daquelas pessoas. Era uma linguagem simbólica, não que o pecado fosse transferido, mas essa transferência simbólica trazia uma contaminação sobre o santuário. Então, uma vez por ano, era feita a purificação do santuário. Como é que era feita a purificação do santuário? Então a gente vai ver isso aqui, que é muito importante, porque você viu que no texto de Hebreus fala que o santuário da terra era purificado e o santuário do céu também precisa ser purificado. Como é que o santuário do céu precisa ser purificado? Existe contaminação no santuário do céu para ser purificado? Então a gente vai entender isso já já, tá certo? Porque existe uma purificação, havia uma purificação do santuário na terra, e isso também era um símbolo de uma purificação do santuário celestial, conforme nós vimos em Hebreus, só que com sacrifícios melhores do que aqueles da terra, lógico. E esse é o sacrifício de Jesus. Então vamos voltar aqui para a gente considerar mais algumas coisinhas importantes aí desse assunto. Olha só, então aqui, só para lembrar como é que funcionava o sistema do sacrifício aqui. Então aqui está o povo de Israel. Eles ficavam acampados em volta do arraial, aqui em volta do santuário. O santuário era esse quadrado aqui. Havia o pátio, como nós já explicamos, o pecador entrava todos os dias, de manhã à tarde. Não era o mesmo pecador, né? Então aquilo era feito
conforme a pessoa sentisse necessidade. E os sacerdotes estavam ali ministrando. Então, e aqui havia nessa área aqui o compartimento santo, e lá atrás, onde está subindo aquela fumaça, era o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Então, só que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício por si mesmo, porque todos os dias o sacerdote vinha aqui, oferecia até essa parte. Mas nessa parte de dentro aqui, que é o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, podia guardar os 10 mandamentos aqui, a vara de Arão e uma porção do maná, com os querubins corredores. Aqui o Shekinah era a revelação da glória de Deus. Quando Deus falava, isso aqui se enchia de luz, e aquilo era um negócio espetacular. Então, uma vez por ano, o que acontecia? Era o chamado Yom Kippur, o dia da expiação, juízo para o povo de Israel. E o que acontecia nesse dia? Então vamos lá. No dia do Yom Kippur, o arraial todo, toda a nação ficava em volta do santuário. E eles tinham a oportunidade de confessar os seus pecados, de se arrepender, e está todo mundo ali. O sacerdote então oferecia o sacrifício por ele, entrava no pátio, fazia o sacrifício, entrava no santo e entrava no santíssimo. E ele entrava com toda a sua estola sacerdotal, aquela roupa e tal. E Deus, então, quando o sacerdote saía do santíssimo, vinha para o santo, saía do pátio, chegava do lado de fora, a nação estava esperando. Se alguém não tivesse confessado o pecado, não tivesse se arrependido, se convertido, não tivesse aproveitado a oportunidade da graça, que era no dia de Yom Kippur, era um dia de juízo, mas era um dia de graça também, de salvação, era um dia de confissão. O que acontecia? Então Deus revelava, através do sacerdote, quem estava em pecado. Dependendo do pecado da pessoa, ele era expulso do arraial, ia embora de Israel, nunca mais podia fazer parte do povo, ou então ele podia, dependendo da gravidade do pecado não confessado, ele podia até ser morto. Então, era um dia de muita contrição. Na verdade, era uma festa longa, e o dia da expiação Yom Kippur era esse dia. Então veja só, é muito importante compreender isso, porque conforme você leu lá no livro de Hebreus, lá fala do ritual do santuário diário, que é o contínuo, que era o sacrifício das 3 e das 9 da manhã, das 3 da tarde e das 9 da manhã, e fala também desse sacrifício que era feito uma vez por ano. Veja que aqui se conecta com o dia de juízo. Por isso que era o dia da purificação do santuário. Então, o Yom Kippur era o dia da purificação do santuário. E aí a profecia de Daniel diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E quando é que isso aconteceria? Quando é que o santuário seria purificado? Então vamos ver aqui quando é que seria essa purificação do santuário segundo a palavra do Senhor. Então vamos lá. Sabe e entende, lá no capítulo 9 diz isso, de Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui está falando que o período para que se começasse a contar essas 2.300 tardes e manhãs, que profeticamente nós já estudamos, um dia equivale a um ano, então são 2.300 anos. Começaria com a ordem para reedificar, para reconstruir Jerusalém. E dentro desse período, há um período aqui de 70 semanas, certo? 70 semanas. Então, essas 70 semanas iniciam simultaneamente com o período dos 2.300 anos. Por que as 70 semanas estão dentro desse processo aqui? Então, vamos lá ver. O que diz aqui? Olha. Livro de Esdras, quando é que começou? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus, do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então aqui já está dizendo historicamente quando é que começou esse período para construção, o decreto, conforme o decreto que Artaxerxes deu. E que quando é que foi emitido esse decreto? Segundo a história, aí você vai para os livros da história e você vai descobrir. Isso aconteceu no ano 457 a.C. Então a gente já tem aqui a previsão profética. Então aqui vamos lá
para a gente compreender o gráfico dos 2300 anos quando o santuário seria purificado. Aí o santuário do céu, certo? E o que aconteceria nele? Nós vamos ver agora. Porque o santuário é exatamente a purificação do santuário, é o juízo. Ou seja, quando é que começou o juízo? O juízo final. Isso é muito importante. Então, nessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que fala da purificação do santuário, é a profecia que marca já o início do final do tempo, o fim do tempo do fim, que é o começo do juízo final. Então vamos lá. Então, segundo as escrituras, começou em 457. Veja que a profecia que nós vimos lá fala que haveria 7 semanas, que equivale a 49 anos. Então, de 457 mais 7 semanas, nós chegamos ao ano 408 a.C. E aí começaria mais um período de 434 anos, ou 62 semanas, conforme nós vimos na Escritura. Isso vai nos levar ao ano 27 depois de Cristo. Porque essa profecia foi dada cerca de 600 anos antes que acontecesse, antes do nascimento de Cristo. Então, Daniel escreveu mais ou menos ali por volta do ano 600 e alguma coisa. E a profecia começou a se cumprir da purificação do santuário, no início, com a reconstrução de Jerusalém, dos muros da cidade santa, no ano 457. E vai até o ungido, o Messias, conforme nós lemos. E quando é que foi ungido o Messias? Quando é que foi essa unção? Essa unção foi no ano 27. Foi exatamente no momento em que Jesus Cristo foi batizado. Jesus foi batizado no ano 27. E ali ele inicia o seu ministério, e ele começa um ministério, e na última semana das 70 semanas, que termina no ano 34, no meio da semana Jesus Cristo é morto. Jesus Cristo foi morto no ano 31. Embora ele tenha morrido com 33 anos, mas ele morreu no ano 31, porque o nascimento de Cristo não foi exatamente no ano 0, foi no ano entre o ano 3 e 4, antes do chamado antes de Cristo. Então há um conflito de calendário aí, certo? Então só para você saber disso. E as 70 semanas então terminam com o início da igreja cristã, quando Estevão foi apedrejado. Então aí fecha o ciclo da primeira etapa da semana que foi cortada dentro das 2.300 tardes de manhãs. E para você chegar até o final das 2.300 tardes de manhãs, então você tem que sair do ano 457, isso vai te levar ao ano 1844. O que aconteceu em 1844? Opa, vamos lá. Então, em 1844, deixa eu voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. 1844, houve, a partir de 1840, o assunto da volta de Jesus sempre esteve na Bíblia. Mas lembra que eu estudei com vocês aqui que houve um período de escuridão, de trevas, onde não era, a verdade foi lançada por terra, os mandamentos foram quebrados, a Igreja Católica, na época da escuridão, né, da Idade Média, da Inquisição, a missa só era feita em latim, o povo não entendia, não conhecia nada. Os protestantes vieram a partir de 1517, surgindo com os movimentos de tentativa de protesto, de reforma da Igreja Católica, não conseguiram. E eles resgataram muitas verdades. Mas isso começou a acontecer depois de 1500. Mas durante 300 anos, algumas dessas verdades ficaram enterradas na Bíblia. Porque a Bíblia ficou totalmente obscurecida durante centenas de anos. 1260 anos, a Bíblia ficou praticamente obscura. A partir dessa data, especialmente 1800, é que houve um despertamento religioso de volta a buscar as verdades da Bíblia. Então, verdades como a verdade do sábado, a verdade da volta de Cristo e outras verdades surgiram nessa época. E a mensagem da volta de Cristo estava realmente esquecida. E muitas pessoas de várias denominações, inclusive dentro do catolicismo, as igrejas tradicionais da época, presbiteriana, metodista, anglicana, aquelas igrejas que existiam, começaram a estudar e pregar a volta de Jesus. E houve um reavivamento espiritual, um reavivamento religioso muito grande nessa época de 1840 em diante. E um desses pesquisadores era um pregador batista chamado Guilherme Miller.
Ele chegou nos seus estudos à conclusão, baseado nessa profecia, que Jesus viria em 1844. E ele começou a pregar. Mas milhares de pessoas aceitaram a mensagem acreditando que Jesus viria em 1844. E ele ainda disse a data. Seria 22 de outubro de 1844, baseado nessa profecia de Daniel 8,14. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Só que foi uma grande decepção que Jesus não veio. E aquele movimento reavivamentista por causa do advento, da promessa do advento de Jesus, ele acabou se esfriando. Mas houve um remanescente que permaneceu fiel ali, estudando, pesquisando, e Deus revelou para eles que a data estava certa. A profecia, a compreensão de Daniel estava correta. O que estava errado era o evento. Não era a volta de Jesus. Era o início do juízo. E eles compreenderam isso. E que quando nós vimos, o santuário terrestre era uma sombra do santuário celeste. Então eles entenderam o seguinte, que quando Jesus morreu, é como se ele tivesse sido sacrificado lá no altar. Quando ele ressuscitou e subiu ao céu, ele entrou no santuário. Ele entrou na primeira parte do santuário, no santo. E em 1844, ele entrou no segundo compartimento, que é o Santíssimo. Então, o segundo compartimento, que era só o sumo sacerdote que entrava, Jesus entrou a partir de 1844. Ou seja, de 1800, do ano 31, quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, até 1844, Jesus estava exercendo um papel de sacerdote, mediador. Mas a partir de 1844, quando começou o juízo de classificação, de avaliação, o juízo investigativo para ver quem é que vai ser salvo, quem é povo de Deus, começou desde Adão esse juízo. Por quê? Veja só, o apóstolo Pedro disse que importa que comece o julgamento, que comece pela casa de Deus. Porque Cristo não vai ter como levar ninguém para o céu se essa pessoa não passar diante do tribunal, não for julgado. Ele tem que ser classificado como justo, porque Cristo vai separar o joio do trigo, os cabritos das ovelhas. Então essa separação é feita nesse julgamento pré-advento. Antes da volta de Jesus, ele precisa julgar para que as pessoas possam realmente ter acesso ao céu. Então vejam só o que diz a Escritura nesse sentido aqui. Vamos ver aqui. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Presta atenção, uma coisa muito linda aí. No santuário do céu foi vista a arca da aliança. E o que tinha dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são a norma do julgamento. É a lei pela qual as pessoas vão ser julgadas. E Tiago diz que nós vamos ser julgados pela lei de liberdade. Então, meus amados, esse assunto é muito sério. O meu nome, o seu nome pode estar sendo passado agora lá no céu. E Jesus está. Nós estamos esperando Jesus sair. Então, quando o sacerdote voltava, ele voltava com uma sentença para o povo. Quando Jesus voltar, ele vai voltar com uma sentença. E o que eu espero é que a sentença que ele dê para você e para mim seja está aprovado, está liberado, foi lavado no sangue do Cordeiro. Eu morri por ele, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é advogado, ele é juiz também. Então, enquanto ele está agora no santuário celestial, por isso que no livro de Hebreus nós podemos encontrar, o texto lido diz assim, nós podemos nos achegar confiantemente diante do santuário celestial, diante do trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que está lá intercedendo. Mas hoje, meu amado, de 1844 para cá, por isso que eu falei que esse assunto é muito importante, de 1844 para cá, não existe mais nenhuma profecia de data de tempo para ser cumprida. Todas as profecias que tinham a ver com data, Cristo poderia, já se cumpriram. Cristo poderia ter voltado ou pode voltar a qualquer momento. Os sinais estão se cumprindo, nós já vimos. Nós estamos vendo aí a cada momento os sinais se cumprindo. O que falta acontecer agora, só o último sinal se cumprir. E os eventos finais. Porque eu já expliquei para vocês a diferença entre sinais do fim e eventos finais. Então os sinais do fim estão se cumprindo, só falta um, e qual é? A pregação do Evangelho. Isso pode acontecer assim. E aí começar a desencadear os eventos finais e a volta de Jesus. Então, meu amado, é tempo de contrição, é tempo de entrega, é tempo de consagração, é tempo de decisão ao lado de Jesus.
É tempo de abraçar a graça e a oportunidade. Porque Jesus está cansado de ver o sofrimento nosso aqui na terra. E logo, logo ele vem colocar o fim em tudo isso. E eu espero que você e eu estejamos preparados para esse grande dia. Que o Senhor nos abençoe.